Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui quem vos fala é Bruno Faria. E antes de tudo, desculpem essa cara avermelhada aqui, mas é porque ainda está cedo, é por volta de 7 horas da manhã agora, e o sol está batendo aqui na parede e está dando esse reflexo até muito bonito, né? Aqui no rosto. Hoje de manhã eu estava me preparando para poder fazer uma outra reflexão aqui a respeito de situações que a gente encontra na Bíblia, que a gente pode ou aplicar no nosso dia a dia, ou que às vezes ficam colocadas ali em um canto que não nos chame tanta atenção. E eu falaria sobre os aspectos práticos, assim, os aplicáveis aos homens, né, a respeito das tentações que Jesus sofreu no deserto. Entretanto, fazendo uma leitura, na verdade nem foi uma leitura. Ontem à tarde eu estava escutando a Bíblia narrada de Cid Moreira e, muito curiosamente, está no Evangelho de Mateus e me chamou a atenção a primeira vez que Jesus fala sobre algum sinal que possa vir a remeter à sua morte. E eu acho isso bastante interessante. E essa passagem, ela aparece às vezes grifada ou não em muitas bíblias como o sinal de Jonas. A gente vai encontrar o sinal de Jonas no livro de Mateus, capítulo 12, entre os versículos 38 e 42, principalmente. Vai ter uma passagem não muito clara no Evangelho de Marcos, né, capítulo 8, versículo 11, e vai ter ali uma passagem também não tão direta quanto no Evangelho de Mateus, no livro de Lucas, né, capítulo 11, versículos 24, 22, quer dizer, 24, 29 a 32. E aí eu venho compartilhar com vocês porque esta é uma parte que eu considero muito interessante para a gente estudar aqui. Estou aqui hoje utilizando a Bíblia Ave Maria, porque eu considero que para essa passagem aqui ela é uma das mais claras para poder fazer a leitura, e depois eu vou fazer uma reflexão a respeito do fato que aqui está narrado, tá bom? E o fato se desenrola da seguinte maneira, né? No versículo 38 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, começa assim: Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quisermos ver-te fazer um milagre. E respondeu-lhe Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal além daquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levarão com essa raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais importante do que Salomão. Eu considero essa passagem muito interessante porque talvez seja um dos primeiros momentos em que Jesus fala a respeito da morte e da ressurreição, após 3 dias. E quando ele fala sobre o sinal de Jonas, é muito curioso porque a gente precisa de retornar ao livro de Jonas para entender o que Jesus quis dizer com esta passagem. E o livro de Jonas, resumidamente, é da seguinte maneira: Jonas é chamado pelo Senhor
a pregar para os ninivitas. Quem era ou o que era a cidade de Nínive? À época, Nínive era a capital de um dos impérios mais violentos de sua época, que é o Império Assírio. E, curiosamente, é o Império Assírio que, após a divisão do Reino de Israel entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, é o império que invade e domina o Reino do Norte. Curiosamente, Jonas sentiu medo da mensagem que o Eterno pediu para ele dar em Nínive. E isso é muito curioso, porque quando ele recebe essa ordem, ao invés de partir para Nínive, Jonas pega um barco em direção à Espanha e no meio da viagem começa uma tempestade. Olha que curioso, uma tempestade, e aí são jogadas sortes, tal como é jogada sorte com as vestes de Jesus no momento da crucificação. E é entendido que o culpado por toda aquela tormenta é Jonas. E depois de conversarem com Jonas e descobrirem que ele não está atendendo à ordem do Senhor seu Deus, as pessoas do barco ordenam que Jonas seja jogado dentro do mar. Após orações ao Altíssimo, Jonas, por sua vez, enquanto está ali no meio das tormentas, na água, toma-lhe onda aqui, se agarrando no meio das águas e afundando até aquele que pode ser descrito como a porta para o outro mundo. Não me lembro se o termo exato é este. Começa a orar a Deus e vem um peixe e o engole durante 3 dias. E depois ele vai pregar para a cidade de Nínive, a qual aceita a mensagem, se arrepende e se volta ao Senhor. E por este motivo Nínive não é destruída. Olha que curioso, se a gente trazer isto para os tempos de Jesus e para o que acontece um pouco depois deste período, Jesus é enviado para levar a boa nova ao povo eleito. E ele sabe que ele vai enfrentar problemas muito graves, o qual vão culminar na sua crucificação, na morte e na ressurreição após 3 dias. E segundo algumas tradições, Jesus desceu até o mundo dos mortos e voltou. Parece ou não parece, em boa parte, com o que acontece com Jonas. E a Jonas é levada à missão de pedir que os ninivitas se arrependam e prestem sacrifícios ao Eterno. E os ninivitas fazem, e é por isso que eles não são destruídos. Por outro lado, Jesus se encontra num impasse muito complicado. O momento social e político que Jesus vivia explica muitas das situações em que ele é testado, ora, pelos fariseus, pelos saduceus, por outros sacerdotes e até mesmo enquanto ele está sendo julgado por Pôncio Pilatos. E, diferentemente de Jonas, sabendo do que pode vir a acontecer com ele e o que de fato acontece, Jesus continua dando a sua mensagem, pregando arrependimento, dizendo que o reino dos céus está próximo e que o reino dele não é deste mundo. Entretanto,
diz que será dado o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? Será que seria ser posto para morrer, chegar próximo ao reino dos mortos e voltar? Pode ser que a gente possa interpretar dessa maneira, mas diferentemente de Jonas, Jesus cumpre o que o Pai pediu. Ao contrário de Jonas, que não é morto pelos ninivitas, Jesus também é morto. E depois de 3 dias, ele ressuscita, da mesma forma que Jonas sobrevive 3 dias dentro do grande peixe. E a grande diferença é que os ninivitas se arrependem e se voltam para o Altíssimo, ao passo que naquele momento o povo do reino da Judéia não faz este movimento e, diferentemente do que acontece com Nínive, que seria destruída se ela não se arrependesse, acontece com Jerusalém pouco tempo depois, na rebelião de Shimeon Bar Kokhba, uma destruição completa da cidade. Qual que é a grande mensagem que vem aqui? Essa é uma das primeiras passagens do Novo Testamento que Jesus fala a respeito da mensagem que lhe é outorgada a propagar, da questão de ele ser, tal como Jonas, colocado à prova e depois ser jogado para morrer. Tal como Jonas, ele, enquanto Jonas vai descendo até muito próximo ao portão dos mundos dos mortos, segundo a tradição, Jesus também é levado ao mundo dos mortos e após 3 dias ele ressuscita. A grande diferença entre Jesus e Jonas nessa passagem é que Jonas tem medo. E por ter medo, ele não vai cumprir o que foi pedido por Deus, mas ele tenta fugir. No que ele tenta fugir, ele é descoberto, ele é atirado ao mar para morrer e é salvo por um peixe durante 3 dias e 3 noites e depois é levado para Nínive para poder pregar o arrependimento daquela cidade. E aquela cidade se volta para Jeová e é preservada. Ao passo que Jesus também é chamado para o seu ministério. Assim o faz perante fariseus, saduceus, doutores da lei e pessoas muito humildes. Cumpre o que lhe é solicitado, também é morto e após 3 dias ele volta. Este é o primeiro sinal que Jesus dá no Novo Testamento, aqui no livro de Mateus, a respeito do que pode vir a acontecer com ele e que de fato acontecerá. A grande questão é que, diferentemente de Jonas, Jesus cumpre cada uma das coisas que lhe são pedidas. Não tem medo de enfrentar a morte e ressuscita após 3 dias. A mensagem que eu gostaria de trazer para você da reflexão é a seguinte: o que vale mais?
ouvir a mensagem e fugir dela, ou ouvir e viver a mensagem, encarar o alto preço, mas seguir a vontade do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tenham um bom dia, meus caros.